Olá, turma do sétimo ano. Eu sou a professora Fabiana Trigueiro e eu ministro o componente curricular de língua portuguesa. Em nossa aula 1, vamos estudar o papel das preposições na construção do texto. Preposição é uma palavra relacional, ou seja, que liga duas ou outras palavras entre si, de modo que o sentido da primeira é completado pelo da segunda. As preposições são muito importantes para a constituição do texto, pois são fundamentais para a coesão textual, mesmo que não desempenhem nenhuma função sintática. Na maioria das situações, são muito importantes para estabelecer sentido às frases ou orações. As classificações para a preposição podem ser divididas entre preposições essenciais e preposições acidentais. Principais preposições: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e tras. Locução prepositiva é quando eu tenho uma locução principal e uma locução auxiliar. As locuções prepositivas geralmente terminam com uma preposição. Exemplo: a fim de, abaixo de, acerca de, além de, antes de, ao lado de, ao par de, a partir de, apesar de, através de acordo com, defronte de, dentro de, em favor de, em frente de, em lugar de, em redor de, em vez de, para, com e perto de. Exemplo: encaminhei o requerimento junto à documentação, com um A. Levantou-se cedo a fim de pegar o voo das 5 horas para. Locução prepositiva versus locução adverbial. Não confunda locução prepositiva com locução adverbial. Na locução adverbial, nunca há uma preposição no final, e sim no início da locução. Exemplos: vinham de perto o fenômeno da pororoca, locução adverbial. O fato ocorreu perto de sua casa, locução prepositiva. Combinação e contração. A casa em que a preposição se une a outras palavras, dando origem a uma combinação ou uma contração. Exemplo: os gatos da vizinha se espreguiçavam ao sol. Da contração ao combinação. A combinação ocorre quando a preposição se liga a outra palavra sem sofrer redução. Ao, preposição a mais artigo o. Aos, preposição a mais artigo os. Aonde, preposição a mais advérbio onde. Contração. Ocorre contração quando a preposição se une a outra palavra sofrendo redução. Do, preposição de mais artigo o. Na, preposição em mais artigo a. Pelo, preposição per mais artigo o. Contração desse, preposição de mais pronome demonstrativo. Esse, desta, preposição de mais pronome demonstrativo esta. Naquele, preposição em mais pronome demonstrativo aquele. Exemplo: a colheita do café começará em breve, preposição de mais artigo o. Exemplo: nas férias faremos uma viagem pela Amazônia, preposição per mais artigo a. Exemplos: gatos se espreguiçavam ao sol, preposição mais artigo. O crédito oferecido aos empreiteiros não foi suficiente para a realização da obra, preposição mais artigo. O motorista foi aonde eu determinei, preposição mais advérbio. A preposição per. A preposição per, que equivalia a por no português antigo, hoje só é usada na contração com os artigos ou os pronomes a, o, as, os, resultando em pela, pelo, pelas e pelos.